Glória a Jesus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria estar aqui. Desde já agradeço a Deus a oportunidade, agradeço pelo convite, agradeço a vida do pastor, de toda a amada igreja, todos os irmãos. Deus seja louvado pelas vossas vidas, amém? Convido os irmãos a abrir sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 5. Louvado seja Deus, aleluias. Livro de João, aleluia, Jesus. Já pude sentir aqui a presença de Deus, como Deus falou comigo, através da vida dos levitas, através da vida do pastor. Deus seja louvado, irmãos. Livro de João, capítulo de número 5, verso de número 1. A Bíblia vai nos dizer, todos encontraram? A Bíblia vai nos dizer: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grandes multidões de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando as águas se agite, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Louvado seja Deus. Os irmãos podem assentar. Louvado seja Deus. Fique à vontade. Se quiser ficar com a sua Bíblia aberta, fique à vontade. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Quando nós olhamos, irmãos, nesse texto, nós vamos ver aqui uma grande revelação da parte de Deus. A Bíblia começa nos dizendo no versículo 1 que depois disso havia uma festa entre os judeus. A Bíblia aqui não nos fala qual festa que é, mas é necessário dizer que o povo judeu é um povo que tem muitas festas. A Bíblia nos mostra que eles têm a festa do Pentecoste, a festa do Tabernáculo, a festa do Ano Novo, a festa do Perdão. E só para os irmãos terem a ideia, a festa da Páscoa são 50 dias de festa. Então é um povo que sabe muito bem o que é fazer uma festa. É um povo que em todo ano está festejando, um povo que todo ano eles estão se alegrando. Eles estão sempre, em todas as estações do ano, sempre começam uma festa diferente. Então não importa qual estação do ano eles estão, se estão no outono, verão, inverno, eles estão festejando. E isso desde já é o que inteiro. Não tem dia para se alegrar e não tem dia específico para a gente festejar. A Bíblia mesmo nos diz que o próprio Abacuque, ele vai dizer o seguinte: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto das oliveiras minta e não dê mais o seu fruto, a vaca do curral seja arrebatada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus. Então são povos, o povo judeu, ele não escolhe tempo para adorar, eles estão sempre festejando ao Senhor. E é interessante que a Bíblia nos diz que havia uma festa entre os judeus. Você vai analisar que essa festa era entre os judeus. Então, se eu fosse ir para aquela festa, por mais que eu fosse lá de intruso, eu não ia entrar naquela festa. Porque o critério para você entrar nessa festa, você tinha que ser judeu. Porque era a festa entre os judeus. Então, se eu fosse lá querer entrar, eu ficaria do lado de fora, você ficaria do lado de fora. Eu não sei se tem alguém aqui que é judeu, mas pelo visto eu creio que não tenha. Mas eu ficaria do lado de fora daquela festa, você ficaria do lado de fora daquela festa, porque nós não somos judeus. Então desde já eu começo a entender comigo que havia uma acepção de pessoa nesse lugar.
porque só entrava quem era judeu. Então eu ficaria do lado de fora, porque eu não sou judeu, sou brasileiro. Você ficaria do lado de fora, nós ficaríamos do lado de fora. E aqui eu começo a entender que o homem, ele faz exceção de pessoa. O homem é assim. Tem muitos lugares que eu não entro, tem muitos lugares que talvez você não entra, tem muitos lugares que as pessoas não deixam talvez eu ter acesso, talvez você ter acesso, porque o homem, ele faz acepção de pessoa pela sua cor, pela sua posição, pela sua cultura, pela sua classe social. O homem, ele faz acepção de pessoa, e é isso que chama a atenção em Cristo. Porque Cristo, ele é diferente do homem. Cristo, ele não faz exceção de pessoa. É por isso que a Bíblia nos diz no livro de João 3,16 que Deus, ele amou de tal maneira o mundo que ele entregou o teu Filho unigênito para todos aqueles que crêem, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias. Livro de Mateus 24, versículo 14, a Bíblia nos diz que o Evangelho de Deus será pregado em todo o mundo, de testemunho em testemunho, e então virá o Quando você olha na Bíblia, Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu dentro da casa, a Bíblia nos diz assim: veio então um vento veemente e impetuoso, e encheu e todos que estavam assentados na casa. Ou seja, quando o Espírito desceu, além dele encher toda a casa, ele não escolheu pessoas para encher, mas ele encheu todo mundo que estava lá dentro. E nessa noite ele está aqui, ele está enchendo toda a casa e todos que estão aqui dentro. Porque Deus não é como o homem que faz acepção de pessoa. Deus, ele veio para todos. É por isso que a Bíblia nos diz que disse Paulo a Timóteo que o desejo de Deus é que toda alma chegue ao conhecimento da verdade. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a Bíblia nos diz que Paulo e Silas foram presos na prisão. A Bíblia nos conta, no versículo 25, que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros presos os escutavam. É interessante esse texto, sabe por quê? Porque você vai analisar que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25, ele é muito específico, porque ele fala que Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros só escutavam. Então quem orava? Paulo e Silas, não é? Quem que estava cantando e adorando? Paulo e todos ali estavam escutando. E a oração de Paulo e Silas, a Bíblia nos diz: e sobreveio um tão grande terremoto na prisão que tremeu os alicerces, e abriram-se todas as portas, e quebraram-se todas as cadeias. Agora minha pergunta é: quem que orou? Quem que louvou? Mas Deus fez para todos. Xandarabracalabrasúria, Amandokemnarabrasúria, eu estou sentindo a graça de Deus, sabe por quê? Porque talvez aqui dentro dessa igreja tem gente que tem dificuldade para orar, talvez aqui dentro tem gente que tem dificuldade para louvar, mas eu quero falar que através dos louvores dos levitas, Deus está fazendo na vida de todos. Através da vida do pastor, Deus está abrindo a porta para todos. Através da vida de um, Deus faz para todos, abençoa a todos, derrama o teu espírito sobre todos. Manda aqui a Sária Bandarabrasúria. Quem que orou? Paulo e Silas. Mas a Bíblia nos diz: e abriram-se todas. Lamando caia sai. Lamanto quel e tarabassúria. Talvez você nem orou, irmãos. Talvez quem orou foi os obreiros dessa casa, foi o pastor que intercede pela igreja, mas através da oração dele, Deus está falando: eu estou visitando todos nessa noite, eu estou curando todos, eu tenho uma revelação de Deus nessa noite, e a revelação que eu tenho a entregar não é revelação que faz acepção de pessoa, que fala Deus vai fazer para você e não vai fazer para você. Não, a revelação é o seguinte: Deus vai fazer para todos, porque um está orando, porque um está buscando, porque um está adorando, Deus está fazendo na vida de todos.
Isso me chama atenção em Deus, porque Ele não faz acepção de pessoa. A Bíblia nos diz que disse-lhe Jesus: vinde a mim, cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso de coração, e alcançareis descanso para a vossa alma na minha presença, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite foi feito para todos. Tem gente aqui que é só ele que é crente dentro da casa dele. Está me dizendo Deus aqui agora, e Deus está mandando eu te falar: continua, porque através da sua vida eu vou levantar a sua família. Eu vou derramar bênção sobre a tua família. Vejamos que o texto nos mostra que havia uma acepção de pessoa nesse lugar. E no versículo 2 a Bíblia nos diz: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual nesse havia 5 alpendre, e neste jazia grandes multidões de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. É interessante porque a Bíblia aqui agora nos mostra um outro cenário, que não é mais o cenário da festa, porque a festa, eles costumavam a festejar no templo. Então nós vemos 2 cenários aqui: o cenário onde vai acontecer uma festa, e o cenário onde chama tanque, conhecido como tanque de Betesda. E quando você olha esses 2 cenários, o cenário do tanque de Betesda e o cenário da festa, você vai ver cenários opostos. Por quê? Porque num cenário está acontecendo uma festa, e na festa tem alegria, mas no tanque tem tristeza. Na festa tem pessoas importantes, mas no tanque tem pessoas abandonadas. Na festa tem pessoas reconhecidas, com certeza Pilatos, com certeza os governadores, os homens famosos da época estavam na festa. Porém lá no tanque tinha pessoas que estavam jogadas para fora da sua casa, porque era costume da época, quando a criança nascia com algum tipo de enfermidade, ou quando alguém pegava uma doença contagiosa, como se fosse, eles colocavam a pessoa, não tinha nem direito de ir aonde as outras pessoas conviviam, elas tinham que ficar em lugares como o tanque de Betesda. É por isso que o tanque de Betesda, ele tem 5 alpendres, era para dividir. Quem sabe o leproso não podia conviver com os outros enfermos, porque passaria lepra para todos, porque a lepra era uma doença que não tinha naquele tempo cura. Então começa a analisar comigo esses 2 cenários, cenários totalmente opostos. Na festa as pessoas que iriam ali para comer, para beber, mas lá no tanque tinha gente brigando para sobreviver. Enquanto você olha na festa, você vai ver pessoas importantes, mas no tanque, coxos, paralíticos, imundos. Quando você olha na festa, as pessoas esperando vir e servir para eles algo de bom, porém lá na festa alguém esperando para um milagre. Quando você olha lá no tanque, você vai ver pessoas que estavam, quando você olha na festa, quer dizer, você vai ver pessoas que estão servindo para eles o vinho, porque numa festa judeu não podia faltar o vinho, que o vinho significa para o povo judeu alegria. É por isso que o primeiro milagre de Jesus foi numas bordas, aonde faltou o vinho, e estava ali alguém que era conhecido como mestre Sala, que era um cerimonialista, que estava ali para cuidar daquela festa, para não faltar nada. Mas a Bíblia nos diz que o povo judeu não podia faltar o vinho. Então naquela festa havia o vinho, que significa alegria. Porém lá no tanque de Betesda tinha lágrimas, sofrimento, tinha mágoa, tinha angústia, tinha choro, tinha pessoas abandonadas, tinha pessoas tristes. Havia ali um homem que há 38 anos estava na beira daquele tanque. Imagina se ele foi levado lá com 12 anos de idade e já estava lá 38, ele estava com 50 anos de idade, enfermo, esperando alguém ir lá para o salvar. E diante desses 2 cenários, qual cenário você escolheria? Você escolheria estar na festa ou você escolheria estar no tanque? Eu quero ser sincero aos irmãos, eu não vou mentir, eu estaria com certeza na festa. Por quê? Porque quem aqui quer ficar do lado de quem está chorando? Todo mundo quer ficar do lado de quem está sorrindo, todo mundo quer estar no lugar de festa. Mas o que eu acho lindo em Jesus, ele podia
podia ir para a festa, ele podia estar comemorando, mas a Bíblia nos diz que ele desceu para o tanque de Betesda. Jesus, ele não escolheu, manda calabachandaraia, rapla calabassuri calabandaraia. Jesus desce para o tanque de Betesda, mandou remandarás, mandarai. Aleluia, aleluia. O que atraiu Jesus ao tanque? Sabe o que? A Bíblia nos diz: tinha vários enfermos, coxos, paralíticos e mudos. E é por isso que eles amam fazer. Se não tem ninguém para ele curar, se não tem ele renovar, se não tem ninguém para ele mudar a vida, para que ele vai vir aqui? É por isso que ele está aqui nessa noite. É porque tem pessoas aqui que precisam dele, tem pessoas aqui que precisam do toque dele. Mandará, vassai, te comandará, mandarai. Eu sou o primeiro que necessita, e é por isso que ele está aqui. Ele desce para o tanque de Betesda. A Bíblia nos diz que ele não veio para os curados, mas ele veio para os doentes. Ele desce para o tanque, e quando ele chega no tanque, sabendo que havia naquele estado tinha muito tempo, e o vendo, disse. É interessante isso, porque eu sei dele, e que Jesus sabia que estava ali, tinha muito. Às vezes a gente passa luta e a gente começa a falar: Deus não sabe. Deus me trouxe aqui para te falar, Ele sabe sim. Às vezes você está falando: ninguém me vê. Jesus manda te falar que Ele te vê. No Salmo 139 a Bíblia nos diz: Ele me conhece, Ele me sonda, e antes que haja palavra na minha boca, Ele já sabe. De longe Ele conhece os meus caminhos, Ele conhece o meu levantar e o meu deitar. Deus te conhece, Ele sabe a sua dor, seu sofrimento, a sua angústia. Jesus, vendo e sabendo que este estava nesse estado havia muito tempo, disse: ei homem, você quer ficar são? Isso me chama atenção, porque se Jesus sabe e se Jesus vê, para que ele pergunta, sendo que ele sabe que ele vê? Ele sabe, irmão, para que ele vai perguntar? Ele vê, para que ele vai perguntar? E sabe o que eu entendo? Que ele quer ouvir da nossa boca. Ele sabe, mas ele quer ouvir você falar. Ele vê, mas ele quer ouvir você falar. É momento de você começar a falar o que tá te causando dor. Começa a falar. É isso. É aqui. Começa a falar. Começa a falar. Começa a falar. Solta. Solta isso aí, solta. Deixa sair de dentro, solta, solta. Solta, solta isso aí para Deus. Seja sincero com Deus nessa noite. Fala para Ele. Ele já sabe, mas quer ouvir você falar. Oh glória. Tem gente falando. Tem gente falando ali. E eu tenho uma notícia muito boa para você que está falando. Tem um Deus no céu te ouvindo. Lamassai-te combandara. Anaro quaite rassurimanácia. Tem um Deus te ouvindo. Lamando cominaravas. Presença de Deus aqui é forte. A segunda coisa, o porquê que ele pergunta sabendo e vendo. Porque se você for analisar os textos bíblicos, você vai ver que sempre quando ele foi fazer milagre, ele perguntou antes, mesmo sabendo. No livro de Marcos, capítulo 10, verso 46, a Bíblia nos diz
de um homem que era cego, que era filho de Timeu, que estava na beira do pão na beira do caminho mendigando pão, e ele começa a clamar: filho de Davi, tem de compaixão de mim. E o mestre manda o chamar, e a hora que o moço vai chamar ele, ele fala: ei homem, tem de bom ânimo, o mestre te chama. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta: ei homem, o que queres que eu... Por que ele pergunta, irmão? Ele sabe, ele vê. Ele em cima de um telhado, a hora que ele chega lá dentro, deitado na cama, paralítico, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Irmão, é notório, é só olhar. Ele está caído, ele está deitado numa cama, ele é um paralítico. Então Jesus está vendo, mas quer ouvir da boca dele o porquê que ele não cura antes da gente responder. Por que ele sempre pergunta? Repare que ele sabe, ele vê, e ele pergunta: ei homem, queres ficar sã? Queres ser curado? Queres ser libertado? Queres ser transformado? Queres ter uma vida mudada? Queres ter uma vida nova? Quer ser batizado com o meu Espírito? Quer receber a minha presença? Quer receber a minha glória? Quer ser visitado pela minha pessoa? Quer ter uma experiência nova comigo? Dar abraço. Aleluia. E diante dessa pergunta, qual é a resposta que a gente tem que falar para ele, hein? A Bíblia nos diz que a sua resposta seja sim, sim, e o que passa disso. E esse é o nosso problema, que a gente não fala sim e nem não. Você já percebeu isso? Repara a resposta do homem para Jesus. Repara aí o que ele responde. Jesus pergunta: quer explicação? O que ele tinha que responder? Sim ou? Ele vira e fala: Jesus, eu não tenho ninguém que quando as águas se agitem me coloque lá, mas quando eu vou, desce outro no meu. Quem perguntou isso? Jesus perguntou isso, irmão. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe por que muitas das vezes nós não somos curados e a nossa vida não muda? É porque Jesus pergunta e a gente não responde, a gente foge da pergunta. Eu me lembro, aproveitando essa oportunidade, de quando eu estava no mundo das drogas, a vida totalmente errada. Meu pai já tinha perdido a esperança na minha pessoa. Eu estava dando tanto trabalho que meu pai já não me suportava em casa e me pôs para a rua. Usuário de droga, vendendo droga em esquina, dando trabalho, brigando, entrando no meio de briga. Uma família totalmente desestruturada, sem conhecer o Senhor. Meu nome foi sujo, dívidas de banco e tantas coisas mais. Uma família totalmente conturbada. E eu me lembro que uma vez eu tinha vindo para Ribeirão, morar em Ribeirão de Pouco, que eu morava outra hora em Oliveira com a minha mãe. E eu vim aqui para a cidade de Lavras, perto da TRW, a antiga TRW. E o jovem que pregou para mim nem conhecia a minha vida, não sabia como que eu estava, sendo que um dia antes eu tinha tentado suicídio. Eu era tão oprimido que eu não aguentava ficar sozinho. Eu era uma pessoa muito oprimida, que eu via vulto, eu via pessoas, então não conseguia ficar sozinho. O diabo estava acabando com a minha vida. Tinha tentado suicídio um dia antes, devendo uma dívida de droga, que as drogas que eu na época vendia sumiram. Eu não sabia o que fazer da minha vida. E eu então perguntei: Deus, você tem algo na minha vida? Você pode mudar a minha vida? Eu soltei o que estava aqui dentro. Quando vê um jovem que hoje é meu amigo, eu encontro com ele direto. Sempre quando eu encontro com ele, ele me abraça, me beija. Ele vira para mim, eu sentado lá no fundo do galpão da TRW, e ele chega para mim com uma Bíblia na mão.
E eu lá sentado, e ele me dá a Bíblia na minha mão. Eu falo, opa, que Bíblia bonita. A hora que eu abri a Bíblia estava escrito de Rodrigo para Ronieri, que é o meu nome. E na hora eu, o que é isso aqui? Aí ele virou para mim e falou assim: assim manda te dizer Deus, que você vai pregar a palavra dele. Aleluia. Ele nem me conhecia, ele nem sabia o que passava na minha vida, na minha cabeça, pensando em morrer, pensando em me suicidar, gente querendo me matar, devendo tráfico de droga, dando trabalho para minha família, para o meu pai, para minha mãe, totalmente sem esperança, totalmente perdido. Mas foi nessa hora, com todo esse problema, que eu falei: Jesus, eu quero. Eu disse sim para ele. Sabe quem foi lá e pagou minha dívida? Jesus. Sabe quem mudou meu nome? Jesus. Sabe quem está mudando a minha casa? Jesus. Sabe quem transformou minha vida? Jesus. Mandará braçúria, calamandará, amandará, braçúria. Entrei para a presença de Deus, irmão. Fui até a igreja que hoje eu estou nela, tem 9 anos. Meu sogro é polícia. E na época eu já conhecia ele, que eu via ele sempre passando na rua e sempre aconselhando os meninos que ficavam lá. Às vezes eu escondia dele. Então fui na igreja dele e falei: eu sei que você é pastor. Será que Deus pode mudar minha vida? Pode mudar minha história? Minha vida é assim, não tem estudo, minha família é um pouco conturbada, devo tráfico de droga, fumava, usava, fazia tantas coisas. Será que Deus pode mudar a minha vida? Ele falou: pode. E entrei para a igreja, irmão. Nisso a filha dele, a Johanne, minha esposa, começou a gostar de mim na época. Eu falei para ela: nossa menina, mas olha para você ver minha vida, ó, sua família, o seu pai é tão bacana, sua família é tão bacana. Ela: vão morar. Nós oramos 3 anos e 7 meses, irmão. Nesses 3 anos e 7 meses de oração, eu tirei meu 3º ano, me firmei aqui em Lava, comecei a trabalhar na minha profissão, que é pedreiro. Ela formou na escola, fez a faculdade dela. Deus, eu tinha uma dívida do banco, Deus limpou no meu nome essa dívida, eu não paguei nada. Aleluia. Fui abençoado com um lote. Uma pessoa chegou perto de mim e falou: ó, Deus mandou te dar um lote. Eu falei: amém. A pessoa foi lá e me deu o lote. Meu pai, nessa época, ele estava morando no Rio de Janeiro. Tive um reencontro com ele indo pregar do lado da casa dele. Hoje estou com a minha esposa, casamos tem 4 meses, estou junto com ela tem 9 anos e lideramos jovens na nossa igreja. E eu estou aqui para falar para os irmãos: a única coisa que eu falei para Jesus foi a palavra sim. A partir do momento que eu falei sim, o problema que eu tinha, Jesus lá do céu falou: agora o problema é meu, agora o problema é meu, agora o problema é meu. Mandará. É interessante que Jesus, sabendo, ele pergunta: por quê? Por quê? Porque ele nunca vai tirar de você o direito de escolha. Deus nunca vai tirar de nós o nosso livre-arbítrio. É um direito seu de escolher, irmão. É um direito meu de escolher, e Deus não vai tirar de nós. E é por isso que ele pergunta. Tem muita gente que tem medo de, muitas das vezes, Deus batizar com o Espírito Santo. Os jovens lá da nossa igreja, muitas das vezes ele fala: ai, se Deus abrir minha visão e eu ver isso e eu ver aquilo. Eu falei: irmão, se você não quer, Deus não vai te dar. Pode ficar tranquilo, porque Deus não rouba de nós o nosso direito de. É por isso que antes dele fazer, ele é educado, irmão. A pergunta desse homem para Jesus tinha que ser sim. Mas ele disse: eu não tenho. E quando ele disse isso, o que ele estava querendo dizer? Para eu me levantar desse lugar, para Deus me curar, para Deus me libertar, eu preciso de alguém. Eu preciso de homem.
E tem muita gente que não é curado por causa disso, irmão. Porque ele pensa que para ele ser aquilo que Deus quer que ele seja, ele depende de pai, ele depende de mãe, ele precisa de alguém, ele precisa de homem. Só que Deus tem todo o poder e está dizendo nessa noite que desde a antiguidade não se viu, com seus ouvidos não se ouviu um Deus como esse, que trabalha por esse que neles espera. Aleluia, aleluia. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa escapar da minha mão, porque operando Deus, quem impedirá? Ei, meu irmão, não tem homem, não tem ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus na sua vida. O que está impedindo isso de acontecer é o seu sim. Aleluia. Quando eu estava lá atrás, no mundo das drogas, e Deus usou alguém para me falar: tu vai pregar, jovem. Hoje eu já fui em alguns estados pregar, estou aqui pregando. Sabe por quê? Porque eu disse sim. Só isso. E a sabedoria quem dá é Ele, e a graça quem dá é Ele, e o poder quem dá é Ele, e a unção quem dá é Ele. Amandaravassuri calabaraça. Aquele homem disse: eu não tenho ninguém, como é que eu vou ser curado? Tem ninguém que quando as águas se ajudam, eu sozinho aqui, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém. E sempre quando eu tento ir, tem outro indo no meu lugar. A fila não anda de jeito nenhum. Eu dou 2 para frente e 3 para trás, e nunca chego no lugar que eu quero. Aí Jesus olha para ele e fala: homem, pega a sua cama e anda. Aleluia. Alabachúria calamandarai. Lamando cobiaçai. Em nome de Jesus, irmão. Há algumas perguntas que Deus nessa noite quer nos fazer. Mas quem vai dar essas respostas para Ele fazer é você. Quem aqui nessa noite quer ser curado? Segura a tua mão então. Quem aqui nessa noite quer ser liberto? Segura. Amandoravassuri calabai. Quem aqui nessa noite quer que Jesus dê para ele uma experiência ímpar? Segura a sua mão. Quem aqui nessa noite quer que Jesus visite a tua casa, quebre todo o mal que está lá na tua casa, salve a tua família, limpe a tua família? Segura a mão. Quem aqui nessa noite quer que o Espírito Santo dê um abraço nele? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, receba aquilo que você declarou com a tua boca nessa noite. Jesus está te curando agora, Jesus está te visitando agora, Jesus está visitando a tua casa agora, Jesus está visitando a tua família agora. E Jesus manda eu te falar nessa noite: os piores da sua casa serão os melhores da casa de Deus. Jesus está te visitando agora. Recebe o teu milagre, recebe a tua cura, porque você disse sim nessa noite. Nós dizemos sim para ti nessa noite. Nós falamos sim para a libertação nessa noite. Nós falamos sim para o milagre nessa noite. Nós falamos sim para a cura nessa noite. Nós falamos sim para a multiplicação nessa noite. Nós seremos abençoados, Senhor. Nós sairemos daqui cheio do teu Espírito, ó Pai. As tuas bênçãos nos seguirão. Nós não iremos seguir as bênçãos, mas as suas bênçãos vão nos seguir.
Se tiver alguém com dor, irmão, se tiver alguém com dor aqui, a dor já foi embora, pode procurar a dor. Se tiver alguém que estava enfermo aqui, Deus está me falando agora, fala para ela que eu estou tocando aí agora, eu estou tocando agora, eu estou curando agora. Mandarabashoria, Arabacalabarassuri calamandarai, Romandassíria suri calamandarai. Vitória, é o que Deus está fazendo aqui hoje, vitória. Aleluia. Oh glória. Estou sem palavra, irmão, para falar aqui. Estou sentindo uma graça, uma presença de Deus. Deus está enxugando lágrimas de muita gente aqui hoje. Oh meu Deus. Não estou aguentando, irmão. Pessoas aqui que a enfermidade dele, Deus está me falando, não era enfermidade física, eram palavras que lançaram contra ti, que machucou a tua alma, assim como machucou a alma de Elias. E Deus está falando, fala para ela que eu estou curando a alma dela hoje, porque tem muita gente que falou que ela que não ia chegar, mas hoje, assim como eu falei com Elias, grande é a tua caminhada, e come desse pão e bebe dessa água, eu falo para ela hoje. Aleluia. Receba um abraço do teu Deus hoje. Receba a presença do teu Deus hoje. Deus, receba um abraço do teu papai aqui hoje. Receba um beijo do céu aqui hoje. Aleluia. Oh glória. E as palmas bem alegres, irmãos. Do Senhor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, oh glória, oh glória, Amandarabasúria, oh glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava nem vendo o horário, eu queria que ele fosse mais. Glória a Deus, que bom, né? Interessante que tudo que Deus falou para mim nessa campanha, Ele está fazendo. Cada detalhe. Quem ia vir era o Robert. Eu sei que o sogro dele é muito abençoado, fizemos uma amizade assim tremenda, né? Mas olha como que Deus é, olha os detalhes de Deus, o cuidado de Deus com a gente. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você pode fechar seus olhos e fazer mais um minuto de oração, tanto para a sua vida quanto para aquele que precisa da sua oração nesse momento. Você pode falar com Deus aí no seu lugar, orar, profetizar, declarar ousadia. Lembra da ousadia? Declarar com ousadia em nome do Senhor Jesus. Você pode declarar a ousadia de Deus na tua casa, na tua família. Você pode declarar a ousadia de Deus naquilo que Ele tem para fazer. Olha só que palavra, querido. O que queres que eu te faça? Você quer ficar curado? A pergunta de Jesus para aquele homem, querido, Ele continua fazendo pergunta, depende da nossa resposta. Qual é a resposta que você tem para Jesus essa noite? Qual é a resposta que eu tenho para Jesus essa noite em relação ao meu filho, minha casa, meu cônjuge, meu trabalho, minha vida espiritual? Qual é a resposta de Jesus que você vai dar para Jesus, que eu vou dar para Jesus? Sabe, esse negócio vai ficar encravado no coração da gente. Jesus pergunta, e qual é a resposta que nós colocamos diante dele? Oh meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, estenda as suas mãos, ore, querido. Isso, ore. Qual a resposta? Como é que está a sua vida espiritual, financeira, secular? Não importa, não importa. Ah, meu Deus, quando eu vi o testemunho de 2 minutos desse pastor, desse homem de Deus lá na porta, e eu falei, Deus pode curar o Bruno, Deus pode libertar o Isaías, Deus pode ir, Deus pode visitar. Ah, o meu pai com 75 anos, orando 20 anos para ele, e ele disse, agora eu tenho Jesus no meu coração. Querido, Deus pode fazer, Deus pode salvar, Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode libertar.
Ah, meu Deus, leva a nossa fé em Ti, Jesus. Coloca o nosso coração em Ti, Jesus. Tira as dúvidas, tira o medo, tira a dúvida, tira o medo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti essa família, colocamos diante de Ti esta casa, esse filho, esse pai, essa mãe. Espírito Santo de Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Oh meu Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Nós te damos graça, Jesus, nós te damos graça, nós te damos graça, nós te damos graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nada é impossível para Deus, em nome de Jesus. Diga eu recebo, diga eu recebo, diga eu recebo a palavra de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você que vai dizimar e ofertar, você que já dizimou, já ofertou, estenda as suas mãos. Apresenta a sua caminhada, a sua vida de prosperidade diante desse Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que pode abrir porta onde não tem, para poder nos abençoar, que multiplica aquilo que você pensa que é pouco. Ele multiplica e transforma. O nosso Deus é um Deus da multiplicação. Coloca diante de Deus nesse momento, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que na mão direita está o longar dos nossos anos de vida, mas na mão esquerda está prosperidade e honra. Por isso abre suas duas mãos. Não é apenas uma mão, é as duas. Porque na mão direita a Bíblia diz que é o longar dos anos de vida, mas na esquerda prosperidade e honra de Deus sobre a tua casa. Quem recebe, diga amém. Pai, nós abençoamos essas mãos levantadas, abençoamos esses dízimos, essas ofertas, abençoamos essa igreja de fiéis, pessoas fiéis que o Senhor tem levantado, homens e mulheres prósperos, abençoados, que tem semeado para poder colher, que o Senhor vinha trazer dos céus prosperidade, porque a tua palavra diz que o Senhor é quem dá semente o que semeia, o Senhor é quem dá semente o que semeia. Multiplica, Pai, sobre essas mãos que tem semeado. Meu Deus, traga multiplicação na colheita, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, e canaliza na tua casa, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém? Vamos orar agora, deixa eu só encerrar. Pastor Rony, quero te agradecer. Te conheci pela foto, você é bonito, viu, rapaz? Eu vou falar pro seu sogro que você é bonito, viu? Ele falou que não era, mas você é bonito, em nome de Jesus, amém? Pastor Robert vai estar conosco, não no próximo elo. O próximo elo vai estar conosco pastora Rivânia. Depois da pastora Rivânia nós temos mais 2 elos, no nome de Jesus. Sabe o que eu vou fazer depois de terminar essa campanha aqui? Ainda vou fazer mais um elo. Vai ser um elo do batismo com o Espírito Santo. Uma noite só de batismo com o Espírito Santo aqui. Vai ser o 8º elo, para acabar de fechar, em nome do Senhor Jesus. Aguarde. Eu estava ali no banco e Deus falou assim: é isso que eu quero fazer, irmão. É tudo que está no coração da gente. Precisamos desse renovo de Deus. Diga amém. Como nós necessitamos. Que o Senhor te abençoe. Pastor Rony, que Deus abençoe seu ministério. Johanne, que Deus abençoe o seu ministério, abençoe a vida de vocês. O pastor Robert, a família, que continue abençoando cada dia mais abundantemente, que onde vocês plantarem os pés e as mãos sejam ricamente abençoados por esse Deus. Eu estou indo para casa nessa noite ricamente abençoado por essa palavra, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te acompanhe, em nome de Jesus. Deus vai te fazer perguntas nessa noite. Deus vai continuar te fazendo perguntas, amém? Se prepare, em nome de Jesus. Deus abençoe.